Muito bom dia a todos, aqui na Casa de Deus, na cidade de Espinho e nas casas, nas vossas casas, aqueles que nos estão a ouvir na sua igreja reunida em casa. É realmente um privilégio podermos estar aqui. Nós temos mais prazer porque estamos na casa do Senhor. Mas em todo caso é bom estar em casa também. É muito estranho estar aqui e ver a minha figura lá atrás, portanto eu pagava para não estarem a projetá-la, mas pronto, vamos nos concentrar de vez em quando. Não adianta nada pagar que eles não vão ouvir. Esta manhã temos uma lição extraordinária. Vamos falar sobre a Palavra de Deus e não podemos fazê-lo sem oração. Foi isso que aprendemos ao longo de 13 semanas e vamos começar por aí mesmo. Vou pedir que se levantem e vamos orar. Amado Deus e Pai que estás nos céus, queremos te agradecer, Senhor, pela Palavra de Deus, por esta carta de amor que chegou até às nossas vidas e que transformou os nossos objetivos, transformou e continua a transformar o que nós somos em alguém que tu queres mais próximo de ti. Ajuda-nos, Senhor, nesta hora para que o teu Santo Espírito nos ilumine e nos inspire, para que possamos entender e, sobretudo, para que possamos viver a palavra em nome e por amor de Jesus. Eu esqueci-me de pedir, vou precisar do comando aqui. Não há problema. Esperamos um segundo. Ok. Ora bem, esta semana nós estudamos um tema, viver pela Palavra de Deus, e eu ouso dizer uma coisa que nunca ninguém disse. Quando alguém vem aqui à frente passar uma lição, costuma dizer: esta lição foi a mais importante do trimestre. E eu hoje vou dizer isso ainda com mais certeza, porque as 12 lições que nós estudamos encaminharam-nos para esta. Não sei se concordam, mas eu acho que estamos de acordo quanto a isso. Esta é a lição mais importante. Porque, como vamos ver, não é estudar a Palavra de Deus como um livro do ponto de vista intelectual, por si só não tem grande valor. Agora, quando nós estudamos a Palavra de Deus, usando os diferentes métodos, respeitando a sua interpretação, tudo isso depois se reflete numa forma de viver e é isso que é mais importante. Portanto, esta é a lição mais importante de todas. Até porque, e eu terei este excerto do livro Os Adventistas do Sétimo Dia Creem, portanto é um livro que concentra as doutrinas fundamentais da Igreja Adventista e que estão obviamente baseadas na Palavra de Deus. Diz o seguinte: as Escrituras, enquanto Palavra de Deus, são a revelação infalível da sua vontade e o padrão do caráter, a prova da experiência, o autorizado revelador de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Portanto, a Palavra de Deus é a base da nossa fé, é a base da estrutura na qual assenta toda a Igreja Adventista. As Escrituras são a fonte fundamental das verdades que queremos e proclamamos ao mundo. Não havia Igreja Adventista sem Bíblia e, portanto, ela é a base. Muitas religiões existem no mundo, milhares delas, mas nós caracterizamos porque a Bíblia é a nossa base. E ela fala e nós acreditamos fielmente de que a Bíblia é a Palavra de Deus inspirada e aceitamos a sua palavra como a verdade. Portanto, ao longo de 12 meses, de 12 sábados, estudamos vários assuntos e este é um trimestrário que devemos guardar. Eu guardo os trimestrários e ainda há pouco tempo tive que fazer uma arrumação lá em casa. E o que é que eu fiz? Tirei da minha estante trimestrários que já estavam muito antigos e não consegui pô-los fora. Então mudei para outra estante. Portanto, vejam só, não consegui e acho que vocês também não conseguem. É difícil nós separarmos destes livros que foram a nossa companhia durante algumas semanas e nos marcaram, nos trouxeram mensagens de conforto, de esperança e foi o caso deste trimestrário. Eu recomendo vivamente que o guardem, porque a todo momento ele vai ser preciso para nós recapitularmos, para nós aprofundarmos estas ideias. Eu também não resistia à tentação de passar rapidamente pelas 12 mensagens, pelas 12 lições. E isto vai ser um contrarrelógio, portanto eu vou ter que andar acelerada. Se virem a correr muito, não me levem a mal. Mas era importante nós revermos um pouco de tudo. Portanto, a Bíblia é um livro único. Vimos na primeira lição que era um livro único. É um livro que não se compara a mais nenhum outro. Porque ela é única na escrita, foi escrita de forma especial,
Homens de Deus, mais de 40 foram inspirados para escrever, separados por centenas de anos, e há uma unidade neste livro. É único na preservação, porque nós sabemos que a Bíblia que temos nas nossas mãos é fiel aos escritos originais, e nós estudamos isso, temos provas arqueológicas que nos trazem essa certeza. É único na sua mensagem. Este é o único livro que nos mostra o grande conflito em que estamos todos inseridos e que o mundo desconhece, que vivemos num conflito, numa guerra cósmica, e não é a guerra das estrelas, é uma guerra bem mais complexa que essa. E este livro tem a mensagem do plano da salvação da humanidade. Se não fosse por mais nada, isso já seria o mais importante. E é único no seu resultado. Este é um livro que tem um impacto na vida daqueles que o leem com espírito de adoração e oração. Por isso, este é um livro especial. Outro livro, a cultura, o pensamento, a história do mundo, a arte, a música, a moralidade, a lei, a política, a literatura, a filosofia, tudo o que nós conhecemos e que o homem atribui a si próprio, se nós formos aprofundar, tem como base a palavra de Deus. E por isso nós conhecemos este texto e ele realmente é significativo para nós. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Na lição número 2 falamos sobre a origem e a natureza da Bíblia. Portanto, vimos quais são os processos da revelação e da inspiração. Vimos que o Espírito Santo capacitou os escritores da Bíblia a porem por escrito de modo fiável e confiável aquilo que ele lhes revelou. Por isso é que nós sabemos que foram mãos humanas que escreveram a palavra de Deus, mas a inspiração é divina e isso é a garantia, é o selo da fidelidade deste texto. Portanto, a inspiração divina confere à Bíblia a sua autoridade e garante a unidade que encontramos do Gênesis ao Apocalipse. A todos aqueles que estamos da palavra de Deus percebemos que há uma coerência tal que é impossível ser obra do acaso. Desde o Gênesis ao Apocalipse, nós temos uma coerência em todos os textos, tudo encaixa como um puzzle perfeito. Isso não pode ser, obviamente, obra do acaso. Depois, na lição número 3, vimos a perspectiva de Jesus e dos apóstolos sobre a Bíblia. Sabemos que Jesus nunca questionou, nunca pôs em causa o Antigo Testamento, que era a Bíblia do seu tempo. Jesus citou-a, Jesus sabia de cor, ele e os profetas, e nós conhecemos uma frase que deve ser a frase mais dita ou mais pensada dos cristãos, que é, está escrito. Essa deve ser a base de tudo aquilo que nós fazemos. Não devemos tomar nenhuma decisão, fazer nenhuma escolha, sem pensarmos no que está escrito. Ali há alguém a pedir a palavra, Zé está a pedir a palavra, não sei se é possível, se calhar tu dizes e eu repito daqui, pode ser, Zé? O que eu queria dizer é que Jesus não só respeitou aquilo que dizia na palavra de Deus, mas ele foi cumprir aquilo que a palavra dizia. Portanto, o Zé está a dizer que Jesus não só respeitou, mas cumpriu, e foi esse o objetivo da sua vida nesta terra, foi cumprir inteiramente a palavra de Deus. E ele recitou várias vezes, e sabemos que o Velho Testamento apontava para a sua vinda como Messias, e ele citou várias vezes o Velho Testamento. Vemos este exemplo, apenas um deles, em que a determinada altura Jesus entra na sinagoga e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E esse texto, ele encontrava-se em Isaías e referia-se à vinda do Messias. E Jesus teve a possibilidade de ele próprio ler para o povo este texto, mostrando que há uma articulação perfeita entre o Velho e o Novo Testamento e que Jesus valorizou, deu autoridade e veio cumprir as Escrituras. Depois, na lição número 4, vimos que a Bíblia é a fonte autorizada da nossa teologia. Nós sabemos que quando nós lemos um livro, qualquer coisa que nós vemos, nós não o vemos de mente vazia. Nós herdamos uma série de tradições, uma série de experiências e isso tudo vai ter importância na forma como nós lemos, vai influenciar o que nós lemos. A verdade é que isso também acontece com a Bíblia. Nós, por exemplo, aqui nos países ocidentais, marcados pelo catolicismo, temos uma visão que nós herdamos e que é impossível negar. Mas a verdade é que, acima de todas as coisas, a Bíblia é a norma pela qual tudo mais necessita ser testado. Nós sabemos que temos essas influências, é impossível não ter, mas a verdade é que a Bíblia é o padrão, a Bíblia é a referência máxima.
Como diz em Isaías 8:20, à lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva, nunca verão o dia, nascer o dia, aquele dia especial. Portanto, a Bíblia é a base da teologia adventista também. Na lição número 5, falamos somente pela Escritura. Só a Escritura, todos nós sabemos que é o grito da Reforma Protestante. Foi o momento em que a Bíblia passou a ser pregada na língua das pessoas e passou a ser lida, passou a ser estudada e a partir daí foi, a partir daí com a Reforma, a Bíblia foi entregue às pessoas para ser lida e para ser estudada. Portanto, a partir daqui, essa é também a nossa referência. A Bíblia é, acima de todas as coisas, o centro da nossa fé. E a Bíblia é usada como seu próprio intérprete. Nós podemos estar unicamente a Bíblia e ela vai revelar-se a si própria. Toda a palavra de Deus é perfeita, escudo ele é para os que nele confiam. Nada acrescenta às suas palavras. Nós não precisávamos de mais livro nenhum para conhecer o plano da salvação e para conhecer a mensagem de Deus para o ser humano. Depois, na lição número 6, porque é necessária a interpretação? É verdade que qualquer livro qualquer obra de arte, qualquer coisa que nós vemos, tem uma interpretação pessoal. Nós temos a nossa perspectiva sobre as coisas. E ainda por cima um livro que foi traduzido. Infelizmente, eu tenho muita pena de não conhecer as línguas originais da Bíblia. É um projeto de vida que um dia, quando eu tiver tempo, quando eu me reformar, que vou estudar as línguas originais. Quando tinha 16, 17 anos, um amigo tentou ensinar-me grego, mas ficou só pelo alfabeto e eu já nem me lembro disso. Por isso, nós temos que recorrer a quem compreenda, a quem saiba a língua original. Portanto, a Bíblia foi escrita em grego, hebraico, aramaico e, portanto, já a tradução da Bíblia é uma interpretação. Por isso é tão importante nós termos critérios objetivos e quase científicos na interpretação da palavra de Deus. E como temos daquele texto que refere de Neemias 8:8, foi Esdras que encontrou o livro da lei e que disse isto: leram no livro da lei de Deus, esclarecendo-a, explicando o sentido, de modo que o povo pudesse entender o que lia. Portanto, é necessária interpretação para qualquer livro do mundo, para este também. Depois, linguagem, texto e contexto. Portanto, a Bíblia, neste momento, está à disposição de quase todos, de pessoas das mais diferentes culturas e de civilizações completamente opostas. E por isso, quando nós pegamos na Bíblia, nós temos que entender que ela foi escrita numa determinada linguagem e num determinado contexto. E entender isso, estudar isso é fundamental para nós entendermos a palavra de Deus. E que também vimos nesta lição que existem ferramentas à disposição de todos. Hoje a internet permite-nos chegar a tudo, quase, para podermos estudar a Bíblia, conhecer as palavras, conhecer o contexto, porque, como toda a gente conhece a frase, um texto retirado do contexto é um pretexto. E nós não queremos ler a Bíblia como pretexto para encaixar nas nossas ideias. Nós temos que ter a humildade de deixar que a Bíblia fale por si própria. Lição número 8 e 9, falamos sobre a criação, o Gênesis como fundamento. Não há dúvida nenhuma que a crença e a doutrina bíblica sobre a criação do homem condiciona toda a nossa visão do mundo. Porque se eu acho que sou obra do acaso, a minha vida, as minhas escolhas, a minha forma de estar vai ser completamente diferente da vida de alguém que sabe que foi planeado, que foi amado por um Deus e que o Deus criou-nos com um projeto. E isto é completamente diferente. Portanto, a criação, a história da criação dá-nos a base de tudo o que depois vem nos outros livros da Bíblia. Portanto, a criação é fundamental para a mensagem e para a missão do povo de Deus no tempo do fim. Curiosamente, tenho aqui dois textos que nos falam em Gênesis e Apocalipse desta unidade da mensagem da Bíblia. No princípio, criou Deus o céu e a terra, é o primeiro texto bíblico que nós lemos em Gênesis, mas depois em Apocalipse, naquele texto que revela qual é a missão do povo de Deus no tempo do fim, diz o seguinte: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai. E nós sabemos que tudo se resume a uma questão de adoração. Nós adoramos sempre alguém. Ou adoramos a Deus, ou adoramos qualquer outra coisa. E o inimigo de Deus não se preocupa com o que é que nós adoramos desde que não seja a Deus. É esse o seu objetivo.
adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E os homens ao longo da história fizeram tudo para apagar as marcas, para tentar apagar as marcas do Criador. Porque se eliminassem o Criador, entre aspas, eliminariam tudo o resto, eliminariam a necessidade de Deus. E nós acreditamos que o registro a descrição, a narrativa do Gênesis é uma narração fiel do que aconteceu e confiamos que tudo o que a Bíblia nos diz tem o cunho da fidelidade de Deus. Neste momento fiquei sem PowerPoint, mas eu posso continuar a falar, porque tenho aqui os textos. Já está? Obrigada. Vamos avançar. E agora não avançamos. A Bíblia como história. É verdade que a história bíblica se move numa direção linear, de um início absoluto, porque houve um início no princípio, como vimos, até um objetivo supremo, quando Deus irá restaurar a Terra na sua segunda vinda. E o mais importante e o mais interessante é que a arqueologia dos últimos tempos, sobretudo do século XX, veio provar que a história, como ela é apresentada na Bíblia, é fiel e a arqueologia tem dado razão à Bíblia. E, portanto, isso tem a ver com descobertas de personalidades da Bíblia, personagens da Bíblia, de lugares que a Bíblia refere e que eram desconhecidos. E, portanto, nós neste momento temos a história, temos a arqueologia a apoiar a Bíblia, o que é uma mais-valia, naturalmente. Depois, na lição número 11, a Bíblia e a profecia. É verdade que a Bíblia é um livro único, até porque 30% do seu conteúdo é de natureza profética. E isso faz deste livro um livro diferente de todos os outros. E, portanto, a profecia bíblica dá-nos, é uma espécie de mecanismo interno e externo que confirma a precisão da palavra de Deus. A história cumpriu-se de acordo com a profecia bíblica e vai acontecer até ao final da história desta terra. Isso é garantia de que nós podemos confiar na Bíblia e nas suas profecias. Nós estudamos também, nesta altura, o método historicista da Bíblia, portanto, em que as profecias seguem um fluxo linear e contínuo da história, e vimos que o princípio de ano é fundamental para nós entendermos a profecia bíblica, ou grande parte das profecias bíblicas. Na lição número 12, lidando com passagens difíceis, nós estamos realmente confrontados com passagens bíblicas difíceis de entender. E temos que ser honestos porque é mesmo verdade. Como é que nós podemos lidar com esses textos que são um desafio ao nosso entendimento, à nossa capacidade de compreensão? Em primeiro lugar, temos que entender que é um Deus infinito que fala para seres humanos que são finitos, por muito inteligente que sejam, que são finitos. E, portanto, isso faz toda a diferença. Mas temos aqui o modelo, trouxe-vos o modelo do profeta Daniel. Quando Daniel não conseguiu encontrar resolução para entender uma determinada mensagem de Deus, o que é que ele fez? Estando eu ainda falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, me instruiu e me disse: Daniel, agora vim fazer-te entender o sentido. Realmente, quando nós temos alguma dificuldade no estudar a palavra de Deus, temos que orar, temos que estudar pacientemente e com determinação, e o Espírito do Senhor vai ajudar-nos a chegar ao significado. E mesmo que não seja naquele momento, um dia, mais tarde, em algum momento, Deus vai nos ajudar a entender. E o que nós não entendemos, teremos uma eternidade para entender. E agora sim, chegamos à lição número 13. E se a Bíblia, se tudo isto que vimos sobre a Bíblia, garante a sua fidelidade e a sua autenticidade, e se temos, portanto, se a Bíblia que temos nas nossas mãos é a palavra de Deus e é digna de confiança, então só nos resta uma coisa. E dizendo isto, parece que temos toda a lição já aqui apresentada, que é: temos de viver pela palavra de Deus. Um conhecimento intelectual da Bíblia não faz diferença nenhuma. Eu conheço intelectuais no âmbito da literatura que escreveram, que traduziram até a Bíblia para o português. Mas o que eles escrevem, nota-se claramente, a forma como eles falam da Bíblia, falam apenas do ponto de vista intelectual, do âmbito da literatura. E isso reduz a Bíblia a uma dimensão apenas que tem, mas que é muito redutora. Nós precisamos de olhar para a palavra de Deus como uma palavra que transforma, e isso faz toda a diferença. O melhor método de estudo da Bíblia de nada serve se nós não estivermos dispostos a viver segundo aquilo que aprendemos da Escritura. E, portanto, se nós nos abrirmos da Bíblia e não queremos que ela molde a nossa vida, fazemos como muitas religiões. O que é que fazem?
esta parte está no passado, esta parte foi abolida, esta parte não conta, e reduzimos a Bíblia, não à Bíblia, à Palavra de Deus, mas àquilo que nós queremos que a Palavra de Deus seja. E retiramos, fica só o miolo do que nós achamos que é para nós. A Bíblia tem que ser respeitada como um todo, é a Palavra de Deus. Isso faz toda a diferença. Se feito corretamente, o estudo da Bíblia levará à obediência do coração. Eu achei muito interessante esta expressão, porque nós temos muitas formas de obediência. E os filhos sabem que muitas vezes obedecem aos pais pelo coração, certo? Com medo, é muito pelo coração. Às vezes é mesmo por medo. Mas a verdade é que a obediência à Palavra de Deus tem que ser uma obediência do coração. E numa relação com alguém, a obediência, a fidelidade é algo que tem que acontecer por amor. Qualquer relação entre 2, 3, 4, entre várias pessoas, numa família, num lar, num casal, muitas coisas que no casamento fazem, e gosto muito de dar este exemplo porque é um exemplo que eu domino perfeitamente, como sabem, gosto muito de dar este exemplo porque quando alguém no casal prescinde de algumas coisas e obedece, entre aspas, à vontade do outro, não é por causa de uma aliança de ouro que tem no dedo, porque isso não fará nenhuma diferença com o tempo. Se é essa a ideia, é uma obediência exterior. A obediência do interior do coração é uma obediência genuína e ela é feita por amor. E é isso que acontece quando estamos na Palavra de Deus. Nós somos levados à obediência por amor. Esta é uma obediência mais profunda, é mais significativa. Portanto, as palavras de Deus, a verdade da Escritura, não são apenas para serem acreditadas, mas sobretudo para serem vividas. E por isso é que Satanás fez de tudo para que a Palavra de Deus não chegasse como chegou às nossas mãos. Ele é o principal adversário da Palavra de Deus, da Bíblia, ele tentou destruí-la de muitas maneiras. E hoje em dia ele usa um método que é desacreditá-la, dizer que é um livro do passado. Porque sabe que quando alguém pega na Bíblia e quando alguém começa a ler e quando alguém a estuda com espírito de adoração e de adoração ao nosso Deus, é impossível que isso não transforme a vida. É impossível. É uma equação que não é possível desmembrar. O objetivo supremo de estudar a Bíblia não é dominarmos a Palavra de Deus, mas sim que a Palavra de Deus nos domine, transformando a nossa vida e a nossa forma de pensar. Isto é doloroso. Eu não sei se vocês já experimentaram, mas eu já experimentei e dói muito. Que é eu gostar de uma coisa, e eu querer uma coisa, e pegar na Palavra de Deus e ela dizer-me o seu contrário. E nós estamos ali a lutar, e este é um conflito que não é o conflito cósmico, mas é um conflito interior que todos temos que travar. E a nossa caminhada nesta vida é uma luta contra aquilo que eu quero que seja e aquilo que Deus quer para a minha vida. E só quando nós aceitamos a vontade de Deus, quando nós estamos dispostos a viver a verdade, é que nós sentimos uma felicidade e uma paz que não conseguimos explicar e que o mundo não entende. As escolhas que nós fazemos quando a Palavra de Deus, o está escrito, é mais importante do que a nossa vontade, elas têm como consequência um intenso conflito, uma batalha interior que temos que travar. E essa batalha começa nos nossos pensamentos, porque é aqui que tudo acontece, começa tudo nos nossos pensamentos. A nossa ação é um resultado dos nossos pensamentos. Se nós deixarmos que os nossos pensamentos sejam dominados, sejam concentrados na Palavra de Deus, tudo o resto será mais fácil. Nós obedecemos sem dar conta, e é isso que se pretende. O Espírito Santo, qual é o papel do Espírito Santo na Bíblia? É impossível, obviamente, entender a Palavra de Deus sem a ajuda do Espírito Santo. E é por isso que muitos homens chegam a conclusões erradas quando pegam na Palavra de Deus, porque não são dirigidos pelo Espírito. E o Espírito faz esse milagre que é transformar a nossa vida e criar até em nós o desejo de obediência à Palavra de Deus. Mesmo o desejo de obedecer não é uma coisa nossa. É Deus que coloca no nosso coração, porque nós, por natureza, somos egocêntricos. Queremos que a nossa vontade se imponha, desde pequeninos. Esta semana tínhamos lá em casa a Inês, que tem 8 meses, e que decidiu carregar num botão para dar uma luz. 8 meses, irmãos. 8 meses. Quase não tem ainda a influência da educação. E depois decidiram afastá-la. O que é que ela fez? Uma birra.
e bateu com os pés, e gritou só quando ele tocava novamente na luz para acender, é que ela sorria e fazia festa. Portanto, a nossa vontade começa a manifestar-se desde muito cedo. Bebés, ninguém ensinou a Inês a ter esta ação. É a nossa natureza. E por isso é que é tão importante que o Espírito Santo faça esse milagre da transformação. É uma bênção ser guiado pelo Espírito Santo. Ele ajuda-nos a entender as coisas espirituais. Ele efetua em nós o querer como efetuar. É Ele que cria em nós o desejo de ler a Bíblia. Muitos de nós lutamos todos os dias com a falta de vontade de ler a Bíblia. Pegamos mais facilmente num livro qualquer do que na Bíblia. E quando nós não temos essa vontade, é quando nós mais precisamos dobrar os joelhos e pedir a Deus que nos ajude, porque sabemos que é Ele que cria em nós o desejo de ler a Bíblia. Quando nós não temos vontade de vir à igreja, temos que pedir a Deus que nos ajude, porque nós não achamos que somos nós que estamos a ter esta ideia magnífica. Não somos nós. Não há terreno neutro nesta terra, nem no nosso coração. Ou nós nos deixamos conduzir por Deus, ou o seu inimigo faz o seu trabalho, e nós, na nossa liberdade, achamos que somos nós que decidimos. Zé. É interessante muitas vezes não entendermos porque é tanto ataque contra o Espírito Santo. Porque ele tem uma função. Se eliminarmos essa função, está para nos fazer. O Zé está a dizer que isto explica a razão pela qual há um ataque também ao Espírito Santo e ao facto de ele ser Deus. Porque se nós retirarmos o papel do Espírito Santo, então até o arrependimento nos será vedado, porque é o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento. Portanto, nada acontece por acaso. Os ataques às verdades bíblicas são feitos de forma cirúrgica, programado por alguém que tem como objetivo vencer um conflito que, à partida, nós sabemos que ele já perdeu. O Espírito Santo guia-nos a toda a verdade. E a verdade é que o Espírito Santo continua a falar hoje, através da Bíblia, fazendo com que a palavra de Deus escrita ganhe vida. Portanto, nós teremos que deixar que a palavra de Deus ganhe vida em nós. Porque é isso que se pretende quando estudamos a sua palavra. E temos um exemplo máximo, o exemplo de Jesus, que conhecia bem as Escrituras. E ele passava tempo de qualidade com Deus a estudar as Escrituras. Hoje usamos muito a expressão tempo de qualidade. Passar tempo com alguém, estar a pensar noutra coisa, não é o tempo de qualidade. É estar concentrado. É estar ali inteiro a estudar a palavra de Deus e em contacto com Deus. E podemos aprender com o modo como Jesus estudava a palavra de Deus, que ele exaltou as Escrituras como guia infalível e digno de confiança. Já vimos que ele não aboliu o Antigo Testamento, mas a sua vida veio ampliar o seu sentido. Ele veio mostrar como era o plano de Deus para o Velho Testamento e que os homens foram deturpando pela sua natureza egoísta. E quando Jesus veio a esta terra, veio viver o Velho Testamento na sua plenitude e veio revelar o amor de Deus que está manifestado no Velho Testamento. E ele não aparece só em Jesus. Só quem não conhece a Bíblia é que poderá dizer isto. E ele enfrentou as tentações como está escrito. E é a única forma que nós temos para enfrentar as tentações. Nós não podemos esperar pelo pastor, pelo ancião da igreja para dizer eu posso ou não posso fazer isto, eu devo ou não devo fazer isto. Nós temos como saber. Às vezes não gostamos da resposta. Mas se nós pedirmos a Deus, se nós dissermos está escrito, se nós procurarmos o que está escrito, as respostas vão nos chegar diretamente a nós, sem intermediários. Jesus reconheceu que não se pode viver sem a palavra de Deus. E ele afirmou que as pessoas erram muito ignorando as Escrituras. E quanto mais conhecemos as Escrituras, mais erramos. E isso é algo que nós queremos evitar. Jesus venceu o mal através da oração na primeira hora da manhã. Nós todos temos que encontrar o nosso momento de encontro com o nosso Deus. E Deus usou a primeira hora da manhã. Levantava-se muito cedo para receber de Deus o poder para enfrentar os desafios. E se pudesse perguntar e ouvir as vossas respostas, perceberia que todos nós sentimos que quando não dobramos os nossos joelhos de manhã, porque estamos cheios de pressa, porque temos falta de tempo, então nós vamos perder ainda mais tempo, porque o dia não vai correr com a direção de Deus. E um dia vivido sem Deus é muitas vezes um dia perdido. E eu já experimentei muitas vezes isso e não recomendo naturalmente. Está escrito, é a norma pela qual devemos viver. E agora estamos mesmo na reta final. Tiago, diz-me quantos minutos é que eu tenho, ou quanto eu tinha. Tenho. Obrigada, Tiago.
Jesus recebia a sua força espiritual de tempos de qualidade passados em solidão, enquanto orava e relembrava as promessas da Escritura. É muito bom vir à casa de Deus, é muito bom estar à quarta-feira aqui, é bom ouvirmos um pregador e ouvirmos uma mensagem, mas nada substitui a relação que temos que ter em intimidade com o nosso Deus e com a sua palavra. Porque isso é que vai fazer o impacto na nossa vida. E, portanto, era assim que Jesus fazia e é o segredo de qualquer sucesso de qualquer cristão. Na nossa vida apressada e ocupada, temos de planear deliberadamente. Nós não podemos deixar esta questão nas mãos do acaso, do hoje dá jeito, amanhã não dá jeito. Esta deve ser a nossa prioridade absoluta, de modo a conseguirmos obter tempos tranquilos com Deus, em que possamos estar a sua palavra e orar. Tais momentos dar-nos uma força e a vitalidade espirituais que mais nada nos pode prover. Esta é a base do sucesso do cristão, é a base das vitórias. É de joelhos com Deus em intimidade. Não há nenhuma relação que funcione sem ter momentos de intimidade e de partilha. Nenhuma. Uma relação de amizade, uma relação de amor mais profundo, nada funciona. E nós sabemos que o ataque às famílias que atualmente Satanás faz é ocupá-las de tal maneira, o marido, a esposa, os filhos, que ninguém quase está junto. E esta pandemia trouxe novamente, e ouvi muitas pessoas dizerem que a sua experiência nesta pandemia foi descobrir que tinham um filho adolescente, que tinham um filho, que tinham um marido, e que afinal podiam falar com ele, porque há muito tempo que já não falavam. E as relações vão esmorecendo, o fogo vai apagando quando não é alimentado. E nós temos que alimentar diariamente a palavra de Deus. Sem o estudo da palavra de Deus não há crescimento espiritual e não há testemunho pessoal. E, portanto, a razão está aqui. Não é por outra qualquer razão. Quando nós não conhecemos, não passamos tempo com o nosso Deus, a nossa vida espiritual definha. E nós somos crianças imaturas a vida inteira. Não há um crescimento enquanto cristãos, enquanto crentes, porque nós não estudamos, não investimos. A nossa vida tem de estar em harmonia com as nossas palavras. E muitas vezes nós temos a tendência de falar muito bem. Todos falamos muito bem. Eu sou a primeira, mais ou menos, pronto. Todos falamos. A verdade é que não conta falar. E muitas vezes dizemos coisas que os outros em nós não veem na nossa vida. E isso não tem qualquer impacto na vida dos outros. Nós só poderemos fazer um testemunho coerente se nós fizermos aquilo que nós pregamos. E isso só é possível se nós passarmos tempo com Deus, se nós recebermos diretamente da fonte diariamente. Esta deve ser a nossa prioridade absoluta. Há uma música, vamos já falar de música, há uma música dos Arautos do Rei que diz, que marcou a minha como é que eu ia dizer? A minha juventude. Ainda sou um bocadinho jovem, como compreendem, tenho que aceitar isso, um bocadinho. Mas na minha juventude eu ouvi os Arautos do Rei cantar esta música aqui, naquele espaço. E esta música é uma música que me acompanha em toda a minha vida, que é, já adivinharam, Se Ele Não For o Primeiro. Memória e canto. É verdade que a memória é algo que tem que ser exercitado. E eu posso garantir-vos que sim. Há uns anos atrás eu fiz quimioterapia durante bastante tempo e a minha memória ficou reduzida a um grão de areia. Eu sempre tive boa memória e nessa altura eu olhava para as pessoas e não conseguia quase dizer o nome delas. E foi um choque ter percebido isso. E então a única maneira, porque eu sabia que a memória podia ser treinada, foi treinar a memória. Uma das coisas que eu fiz, e às vezes os irmãos fazem isso, é quando eu estou a cantar, vão-me trazer um hinário. Já aconteceu com muitos de vocês, veem-me entregar o hinário. Mas eu esforcei-me e o facto de ter que aprender os hinos de memória foi muito importante para a minha memória voltar quase ao que era antes. Por isso nós temos que desenvolver e treinar a nossa memória. E podemos pôr muita coisa na nossa memória. E há muita coisa que entra na nossa memória que nós não queremos. Quando estamos a ver uma publicidade, quando estamos a ver uma música mesmo, daquelas músicas que entram no ouvido, e às vezes quando eu vou a uma feira, há daquelas músicas, pronto, que vocês sabem que são aquelas músicas que passam na feira, e eu quero retirá-la da minha cabeça, e ela fica lá horas, não sei se já vos aconteceu. E eu queria apagar a chip e não sai, a música está ali, aquela música que nós não queríamos estar a cantar, ela continua na nossa memória.
Por isso é que nós precisamos de usar a memória da forma positiva. E esconder a palavra de Deus no nosso coração para não pecar. E esconder a palavra de Deus no nosso coração é conhecer textos de memória como Jesus conhecia. Ele sabia, ele citou muitas vezes. E quantas vezes, quando nós não temos a Bíblia à mão, nós temos que ter estes textos de memória. E todos sabemos também que nós temos textos que nos acompanham ao longo da nossa vida, que nos marcaram em determinado momento. Se pudéssemos, eu pedia a cada um de vocês que dissesse qual o texto bíblico que o acompanha ao longo da vida. E eu vou dizer o meu, um dos meus. Entrega o teu caminho ao Senhor, completem. Confia nele e Ele tudo fará. E este é um dos textos que acompanhou a minha vida e é um dos meus textos preferidos por alguma razão. E, portanto, nós só conseguimos ter estes textos de memória porque eles são significativos para nós. Ao memorizarmos textos bíblicos, eles elevam os nossos pensamentos para Deus. Podemos aplicá-los em várias circunstâncias. E eles influenciam o nosso pensamento e a nossa ação. E mais, este é realmente importante, este ponto, eles protegem-nos dos enganos e das falsas interpretações. Nós ouviremos até ao final da história desta terra muitas coisas que supostamente dizem na Bíblia, mas temos que ser nós a descobrir se elas estão lá ou não. E nós precisamos de conhecer a Bíblia muito bem, de preferência de memória, para que possamos estar preparados para lutar contra estas falsas interpretações. Elas defendem-nos no momento de tentação. Muitas vezes, em muitas circunstâncias, os textos vêm-nos à cabeça no momento certo, porque nós dobramos os nossos joelhos de manhã e pedimos a Deus que nos ajude. E em algum momento durante aquele dia, os textos vêm à nossa memória e são quase como um alicerce que nos ajuda a tomar as melhores decisões. Podemos saber textos de cor e nós conhecemos alguns irmãos que sabem grandes partes da Bíblia de cor. Eu tenho uma inveja sã desses irmãos, porque eu tenho boa memória a curto prazo, mas depois a longo prazo não fica tanta coisa. Mas há uma forma de memorizar textos bíblicos, e essa forma é mesmo cantando. E há textos bíblicos que eu sei, porque eu os cantei. E creio que hoje vamos ouvir o coro da igreja, certo, Tiago? A cantar o hino Asas da Alva, que é o Salmo 139, que eu aprendi porque eu cantei assim. E há hoje na internet sites onde nós podemos aprender textos bíblicos cantando. E há muitos hinos, há muitos textos bíblicos que nós vamos memorizando porque cantamos. Porque através do ritmo, através da melodia, as palavras fixam-se na nossa mente de forma mais eficaz. Por isso vamos cantar. Cantar é muito importante. Assim como os textos bíblicos, nós temos os nossos textos bíblicos, também temos os nossos hinos preferidos que nos acompanham e que trazem-nos mensagens importantes para determinado momento. Não vou poder perguntar qual era o vosso hino preferido, mas já tive pessoas que vieram ter comigo e me disseram: quando eu morrer, quero que cantem este hino, porque este hino acompanhou-me toda a minha vida. E eu não tenho ainda hinos para essa altura, porque eu não penso nisso. Mas a verdade é que tenho hinos que me acompanham em toda a minha vida. Tenho hinos para as anestesias. Eu já fiz várias. E eu sei que quando entro numa sala de operações, há um hino que automaticamente ele vem à minha memória. E eu canto. Adormeço sempre a cantar. Certeza que alguns de vocês, ou quase todos, têm esta experiência, pelo menos que já passaram por isso. E nós temos hinos que, nos momentos certos, eles vêm à nossa memória. Por isso, cantar é uma forma de memorizar a palavra de Deus e é uma forma de poder usá-la no momento certo. E, para terminar, Tiago, estou mesmo a terminar, nós temos na palavra de Deus exemplos de vidas transformadas pela palavra. Temos alguns casos, temos João, temos Levi, temos Zaqueu, temos Saulo, o homem que era um perseguidor e passou a perseguido, e isso foi fruto do milagre que Deus fez de transformação nas suas vidas. A verdade é que a Bíblia continua a transformar vidas hoje. E eu gostava muito rapidamente de vos contar uma experiência que eu li neste livro, de uma pessoa que eu admiro muito, que é o pastor Ernesto Ferreira, embora ele tenha falecido, para mim continua a ser uma referência. E ele conta aqui neste livro que em Londres, na Inglaterra, há um parque onde em determinado sítio há um local do pregador. Eu já lá estive e achei curioso, agora juntei as duas partes. E, portanto, naquele local do pregador, muitos evangelistas chegavam lá e faziam pregações em público. E as pessoas juntavam-se à volta para ouvir. E então, havia pessoas que se juntavam num determinado pregador que estava a fazer a sua mensagem evangelística
E havia gente que era cética e que estava lá só para criticar, e havia alguns que estavam lá de forma genuína. E um desses céticos perguntou a uma das pessoas que estava ao lado dele, e disse assim: acredita no que este senhor está a dizer? E ele diz: acredito. Mas o que é que o senhor sabe sobre este homem, sobre Jesus? Onde é que ele nasceu? Ele dizia: eu não sei muito bem. Em que ano é que ele nasceu? Quando é que ele morreu? Ele fez uma série de perguntas. E ele dizia: mas eu não sei muito bem responder, eu não sou muito educado, não tenho muita instrução. Então o homem está a acreditar numa coisa daquelas e nem sequer sabe nada sobre o assunto. E ele deu a seguinte resposta: essas perguntas eu não sei responder, mas há uma coisa que eu sei, é que quando Jesus entrou na minha vida, transformou-o completamente. E eu chegava a casa, tenho uma série de filhos, chegava a casa e era a minha casa transformada num inferno. Eu chegava embriagado, eu batia, a minha esposa fugia para um lado, os meus filhos para o outro, não havia paz, não havia pão, não havia comida lá em casa. E desde que Jesus entrou na minha vida, a minha vida ficou transformada de tal maneira que hoje eu entro em casa e os meus filhos e a minha esposa correm para mim. Hoje há pão suficiente em minha casa. E eu não sei responder às suas perguntas, mas o que eu sei é que este Jesus transformou a minha vida. E é isso que se pretende que aconteça. Viver pela palavra de Deus é deixar o Espírito Santo transformar, trabalhar, aceitar toda a Escritura, aplicar a Bíblia na nossa vida, interiorizar a Bíblia, dedicando-lhe tempo a memorizando as suas palavras. E deixo-vos com um texto do Espírito de Profecia que eu achei muito interessante e que o Tiago descobriu e partilhou uma vez e eu vou aproveitá-lo. Ao alimentarem-se da sua palavra, acharão que ela é Espírito e vida. A palavra destrói a natureza carnal, terrena, e comunica nova vida em Cristo Jesus. O Espírito Santo vem ter com a alma como consolador. Pela transformadora influência da sua graça, a imagem de Deus reproduz-se no discípulo. Torna-se uma nova criatura. À medida que a fé se recebe e assimila os princípios da verdade, tornam-se eles parte do próprio ser e a força motriz da vida. A palavra de Deus, recebida na alma, molda os pensamentos e entra no desenvolvimento do caráter. Que Deus nos ajude a viver a palavra, porque sem isso nunca poderemos um dia estar com Deus e ter uma vida plena, dar sentido à sua morte e viver com Ele eternamente. Bom sábado para todos.